Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Secretária de Estado, bem-vinda outra vez ao Parlamento. Sabe que é sempre bem-vinda aqui a esta Comissão de Assuntos Europeus. Deixe-me começar por uma questão que nos preocupa bastante e que nós assistimos no Conselho Europeu naqueles dias, que é o de algum agudizar da incompreensão entre o Reino Unido e os restantes parceiros europeus. Ficamos com a ideia de que a tensão está a crescer para além daquilo até que seria esperado, e isso não augura nada de bom para o futuro. Ficámos contentes porque, por um lado, a Primeira-Ministra britânica utiliza uma expressão que nós utilizámos desde o primeiro momento para refletir aquilo que pretendemos do desenlace dessas negociações, que é o Reino Unido saiu da União Europeia, mas não da Europa. Mas, ao mesmo tempo, temos sinais de ambos os lados, quer do continente europeu, quer das ilhas britânicas, de que as coisas não estão a correr nada bem. E, ao mesmo tempo, soubemos, por estes dias, de uma fonte direta, isto é, de um assessor do ex-primeiro-ministro Cameron, que tratou da campanha do Brexit e esteve envolvido nos contactos com todos os parceiros europeus, que, a ser verdade, aquilo que ele diz neste artigo foi publicado num importante site de notícias europeias. Então, o governo português faltou à verdade no que diz respeito ao Brexit e ao tratamento do Reino Unido durante todo este período. O que nós sabemos do Partido Socialista e do governo foi que teria, no fundo, uma posição bastante parecida com a do PSD, garantir que esta ruptura é feita em termos o mais amigáveis possíveis, que tem que se atender também às preocupações do Reino Unido para garantir que esta relação com a União Europeia permanece estável e duradoura daqui para a frente, embora em termos diferentes. Mas, no entanto, o que ele diz é uma coisa muito diferente. Ele diz assim: o novo governo socialista eleito em Portugal foi sempre inflexível e muito cético até das nossas motivações. Em primeiro lugar, por preconceito ideológico, diz ele aqui. O governo português agiu com preconceito ideológico contra partidos de centro-direita, neste caso o Partido Conservador, nas negociações Estado a Estado, União Europeia-Reino Unido. Eu acho que isto é de uma grande gravidade, se for verdade. Depois ainda diz mais. Não só não conseguia chegar a contacto com, enfim, os membros do governo, teve de pôr uma série de cunhas, passa aqui a expressão, e ele diz que quando finalmente conseguiu ter uma reunião, presume-se com o gabinete do Primeiro-Ministro, foi a reunião mais fria, a mais fria de todas as reuniões que ele teve neste processo todo. Foi com o governo português. E diz que o governo português acabou só por aceder a uma conversação mínima com o governo inglês, porque o Presidente da República, que diz aqui que é um desassombrado anglófilo, acabou por interceder junto do Primeiro-Ministro diretamente. Eu gostaria de saber se isto é verdade ou não. É que isto não é uma fonte qualquer, isto foi uma pessoa que trabalhou diretamente, ou ele está a mentir ou o governo português mentiu. Não há aqui uma terceira possibilidade. Além disso... Sr. Deputado, sim. Pode indicar o nome do autor? Com certeza. É o Daniel Korski. Ele trabalhou como assessor do gabinete do Primeiro-Ministro Cameron, não só na campanha durante o governo, mas depois muito bem. Então sabe. Muito bem. Quanto à questão da Síria e da Rússia, nós também estamos a ver aqui com alguma surpresa o que está a acontecer na conduta do nosso governo relativamente à questão da Rússia. O Primeiro-Ministro ultimamente faz declarações a dizer que mais sanções é contraproducente. Eu gostava que a Sra. Secretária de Estado me explicasse porquê. É uma pergunta genuína, não tenho nenhuma reserva mental. Gostava de saber porquê é que são contraproducentes. Em segundo lugar, as declarações dele vão agora no sentido de aumentar a cooperação com a Rússia, ao invés de escalar aqui a conflituosidade. Alegadamente, diz o Primeiro-Ministro, por razões económicas. Há setores produtivos portugueses que são prejudicados pelas sanções, nós sabemos que isso é verdade, e, portanto gostaríamos de saber se é por essa razão. E esse leque de prioridades não tem problema nenhum. O Governo tem de os assumir. Agora, o Governo tem de os assumir contando a história toda. O nosso Governo aceitou conclusões no Conselho Europeu que dizem que a Rússia está neste momento a cometer crimes de guerra na Síria. Não está a dizer que a Rússia não coopera, não está a dizer que é um aliado difícil, não está a dizer que esconde informação, está a dizer que comete crimes de guerra.
Isto é uma acusação da maior gravidade. O governo português, então, tem de dizer como é que resolve esta contradição e está na sua liberdade de dizer para nós os crimes de guerra são uma coisa de sumenos importância e, portanto, a questão humanitária para nós não conta assim tanto, contam mais as prioridades nacionais. Está livre de o dizer. Agora, eu gostava que o Primeiro-Ministro o dissesse claramente. O Primeiro-Ministro nunca diz as coisas claramente. Que o diga, que tenha a coragem de assumir as suas posições. E, neste caso, também. Queria também acrescentar aqui um outro ponto relativo também ainda a algo que o Primeiro-Ministro disse no debate que tivemos aqui no Parlamento, na preparação do Conselho. Eu já tive a oportunidade de dizer no plenário ao Primeiro-Ministro que gostava de saber qual era a estratégia do Primeiro-Ministro, porque tem que ser uma estratégia dele, não é só do Governo, uma estratégia dele, para voltar a pôr a questão da reforma da União Económica e Monetária na agenda. Nós já perdemos um ano já foi, o Governo foi totalmente ineficaz durante este ano, sobre isso acho que não restam quaisquer dúvidas, pode-se alegar maiores ou menores dificuldades, mas a ineficácia do Governo ficou revelada e patente. O Primeiro-Ministro, evidentemente, não respondeu, raramente responde, mas disse uma coisa que é importante. Ele prometeu novidades para o Conselho Europeu de dezembro. Portanto, agora quero só registar que aguardaremos ansiosos por essas novidades no âmbito da reforma da União Económica e Monetária já para o Conselho Europeu de dezembro. Não nos esqueceremos de fazer essa anotação e ficarmos muito contentes se essas novidades forem boas. Se essas novidades não forem boas, evidentemente iremos manifestar o nosso desagrado. A senhora Secretária de Estado também mencionou um aspecto que não diz respeito ao Conselho Europeu, mencionou a questão da lei eleitoral, e então eu aproveito já agora, e estamos a falar da União Económica e Monetária, para também introduzir um tema que não tem diretamente que ver com o Conselho Europeu, mas tem diretamente que ver com a União Económica e Monetária. Nós ficámos a saber, pela informação pelo plano orçamental que o Governo enviou para Bruxelas depois de deixar aqui a sua proposta de Orçamento de Estado no Parlamento Nacional, nós ficámos a saber que, afinal de contas, aquilo que tanta gente disse, incluindo o PSD, no Parlamento, fora do Parlamento, ao Governo, qual era o plano B, qual era a estratégia alternativa para garantir a meta do déficit para 2016, que o Governo negou perentoriamente em todas as ocasiões, Ministro das Finanças, deputados, Primeiro-Ministro, afinal existia mesmo. Quando o Governo apresenta cativações que são da ordem dos 1.500 milhões de euros, ao invés de serem 350 milhões, como jurou aqui no Parlamento que seriam, estamos a falar de uma ordem de grandeza totalmente desproporcionada, é este o plano B, afinal existia mesmo. Só é lamentável que o Governo tenha de dizer as coisas a Bruxelas, nas costas dos portugueses, espero que esta expressão faça lembrar alguma coisa ao Partido Socialista, nas costas dos portugueses, em Bruxelas, apresentou de facto que estava em curso já um plano B, que nunca teve a coragem de assumir aqui no Parlamento, nem em Portugal, e isso é lamentável. Finalmente, e vou terminar, gostaria de saber, a senhora Secretária de Estado levantou e bem, que é um assunto que nos preocupa imenso, a questão da União da Energia e das interligações. Gostaria de saber em que fase é que nós estamos. Nós temos um acordo com os franceses e com os espanhóis, com a Espanha e com a França, que depende da monitorização das metas indicativas ao longo do período de vigência deste acordo. Gostaríamos de saber qual é a evolução dessas metas. Muito obrigado.